Esse trecho é uma continuação desses 2 vídeos que estão aparecendo na tela, recomendado assistir eles antes. Se inscreva para continuar assistindo esses cortes. Mas para dialetizar isso, eu precisaria expor o que eu acho do negócio e eu não sou o assunto dessa aula. Tá certo? Bom, mas só para dar uma ideia, eu penso tudo reconheço a grandeza de Hegel, mas eu penso tudo ao contrário. Reconheço que o que ele descobriu é importantíssimo, mas a filosofia não pode parar. Então, se você deu um passo, você tem que dar o passo seguinte. Então, o que eu penso é o seguinte: se você tomar o conjunto do que eu sei e representar o conjunto do que eu sei por um círculo, quer dizer, pega o horizonte da minha consciência e demarca, e pega o conjunto do que você sabe, representa por um círculo também, pega o seu horizonte de consciência, demarca, você vai ver que entre eles não pode haver coincidência total. Então, mas vai haver uma interseção. Mesmo que essa interseção abranja, digamos, 98% de cada um dos círculos, sei lá. Vai haver uma interseção que é menor do que os 2 círculos. Daí você pega um terceiro elemento, pega aí o Jorge. Pega o horizonte de consciência do Jorge, interpreta como um círculo, vai ter uma interseção. Essa interseção será ainda menor do que os 2 círculos anteriores e menor do que a interseção entre eu e você. Daí você pega o Alexander e faz o dele. Ou seja, o conjunto daquilo que nós temos consciência ao mesmo tempo é muito menor do que o horizonte de consciência de qualquer um que está ali metido. O conjunto é maior. Menor, porque essa interseção é diminuindo. O conjunto que nós percebemos ao mesmo tempo. Que é comum a todos. Né? Que é comum a todos. Então essa interseção vai ficando cada vez menor. Se você pegar o conjunto do que todos os brasileiros sabem ao mesmo tempo, tá certo? Dá menos do que um gato sabe. Tá entendendo? Então é por isto que, vamos dizer, a ideia de considerar o Estado como se fosse um eu é furada. E não obstante, Hegel está certo na hora em que ele entende que a história só pode ser a história de um eu. Porque se existe uma dimensão chamada história, tá certo? Então tem que ter uma consciência que a unifique. Ela tem que ser a história de algo. Ora, se nós pegamos a humanidade inteira e falamos assim, história da humanidade, digo muito bem, nós podemos contar a história de uma unidade social menor na qual exista continuidade efetiva. Por exemplo, a história da sua família. Então, as crianças, cada geração de crianças foi educada pela geração anterior, etc. Então você tem uma série de elementos comuns que você vai passando, tá certo? Mas como é que você vai conectar isso com a história de outras famílias que nunca viram aquela, que não tiveram a menor conexão? Então são processos absolutamente independentes. A história da sua família não tem nada a ver com a história de uma família da Zâmbia. Não é assim? Então como é que você vai conectar todas as histórias de todas as culturas e de todas as nações e de todas as famílias num negócio chamado história da humanidade? Não tem unidade. Mas se não tem unidade, como é que nós poderíamos ter formado esta ideia de história da humanidade? Não depende dos aspectos que estão sendo analisados na história de uma família, por exemplo? Não. Eu não estou falando do ponto de vista subjetivo. Não, porque dependendo do Se existe uma história... Como é? Se você está estudando uma família sobre o aspecto, por exemplo, da estrutura humana, aí você pode, sim, comparar com a história de outras famílias e mostrar o que é em comum. Estrutura humana. Então, estrutura humana significa o seguinte, que você vai pegar um elemento biológico, não é isso? E vai dizer, a unidade da história humana está no fato de que ela transcorre para individualidades que biologicamente são idênticas. Eu digo isso não forma unidade.
Tá? Não, então coloca, Isso forma apenas analogia. ou então põe o Dawkins, né? A história da humanidade e a história dos genes. Uai, não resolve nada também. Se for a história dos gênios, eu digo, mas isso não forma unidade. Acho que isso- Só forma unidade. Eu não estava pensando exatamente Não, só forma unidade, por assim dizer, unidade pelo fato de que os vários, as várias individualidades, os vários fenótipos têm, vamos dizer, uma estrutura comum com outros. É só isto. Mas isto é a unidade, vamos dizer, física, a unidade natural, tá certo, dos indivíduos e não do processo. Então, Não é vamos isso? passar por qual foi o geral que o Hegel encontrou? O que ele achou? Você pega assim, se você pegar um baralho, você vê que as cartas do baralho são todas compostas da mesma coisa. Daí você se desenrolou um jogo, então eu ganhei, você perdeu, pá, 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 pá. Houve um processo. Você pode, da estrutura das cartas, aqui feita de papel, impresso com tinta tal, deduzir o jogo? O processo do jogo? Não, não pode. É desta unidade que nós estamos falando, desta unidade do processo temporal que nós estamos nos referindo quando falamos de história. Nós percebemos facilmente que a história da humanidade ela é concebível como conjunto, mas que esse conjunto não existe materialmente. Inclusive, para cada lugar do mundo que você for, a história é diferente. Exatamente, mas nós podemos conceber a história, nós temos a noção de história da humanidade. Nós podemos ter esta noção. E nós sabemos que a algo ela corresponde. Por exemplo, a história desta espécie, tá certo? Considerada no confronto com as outras espécies ou com o ambiente físico. Nós podemos ver que existe uma série de modificações no tempo que refletem as sucessivas adaptações desta espécie animal ao seu meio. Não é isso? Então, isto forma uma unidade lógico-ideal, não uma unidade material. Não é isto? Mas você também percebe facilmente que, para existir esta unidade, tá certo? É absolutamente necessário que exista um conjunto de possibilidades lógico-ideal em face da qual ela se defina. E este esquema de possibilidade lógico-ideal é transcendente à história humana, está fora e acima da história humana. Então, é perante, vamos dizer, a razão universal que existe a história humana. Só aí, está entendendo? Quer dizer, é só neste plano, vamos dizer, do confronto com a razão universal, que você pode dizer de uma unidade, falar de uma unidade da história humana. Se você tirar este plano e for apenas para o plano empírico, não tem unidade nenhuma. A humanidade não tem história. Só terá unidade, vamos dizer, genética, biológica. Está compreendendo? E ela não é, e você não vai poder traçar a unidade do processo. Está entendendo? Você vai ser somente, vamos dizer, a unidade vamos dizer, a continuidade física de alguns dos seus componentes. Mesmo que você traçasse a genética da história humana inteira, espera aí, o processo da herança genética é um e o processo histórico é outro. Até porque a partir desse processo de herança genética, Está entendendo? é possível usar os processos históricos diferentes. Espera aí, não entendi uma palavra do que você disse. Até porque a partir desse processo... Isso, a partir desse mesmo processo genético, vários desenvolvimentos históricos diferentes seriam possíveis. Não tem nada nos diz sobre o processo histórico. Está entendendo? Então, basta você falar história da humanidade e você já está postulando a existência da razão universal perante a qual essa história é história. Então, quer dizer que sem a noção da transcendência não tem história, pô. Está compreendendo? Agora, então o que vira um historiador positivista? O historiador positivista é o sujeito que vai contar uma história no instante mesmo em que ele afirma taxativamente que não existe história nenhuma. Tá, então tudo isso aprendemos com Hegel, é? É o
É o pressuposto não declarado da existência mesma da possibilidade de uma história da humanidade. Uma história geral. Está compreendendo? Não sei que é o pressuposto. Hã? É uma história que tem o absoluto, que é o historiador que está contando. Claro, mas é este o ponto em que Hegel chega. Você está entendendo? Quer dizer, para haver a história, essa história tem que ser a história de um eu. Mas não é a minha história, nem a sua história. Não é também a história do Estado, não é a história das culturas. Então é a história do quê? Do macro-eu, tá certo? Que vivencia tudo isso ao mesmo tempo continuamente. Só pode haver uma história, tá certo? Se existe uma consciência que se historiciza no tempo. Está entendendo? Então, se você pegar a história da humanidade, tá certo? E perguntar não o que é a humanidade, mas quem é a humanidade, você estará próximo da questão hegeliana. De quem a história da humanidade é história? Está entendendo? Então, isto é o que ele chamará, vamos dizer, do espírito absoluto que se manifesta no tempo. Só que aí começa a burrada. Tá certo? Eu digo, se se manifesta no tempo, não é absoluto. Se ele se historiciza e só adquire existência concreta historicizando-se, então ele também era abstrato e passa para o concreto. Não é isso? Então, Hegel dirá o seguinte, que o conceito do ser é certamente o conceito mais universal e mais abrangente, mas por isso mesmo o conceito mais vazio, porque não designa nada em particular. Para designar em particular é necessário que haja o processo de manifestação, no qual o conceito abstrato do ser se manifesta nos seres existentes, na totalidade do existente. Só que aí temos o seguinte problema. Dentro deste enfoque, o conceito do ser tomado abstratamente é o conceito do nada, porque ele não tem nenhuma determinação. E este vai ser o grande erro de Hegel, né? Por quê? A noção de ser, ela se aplica, por exemplo, aos entes matemáticos, às relações matemáticas. Elas são seres, elas existem, são reais, então são existentes, então são seres. Mas se aplica também aos seres, vamos dizer, biológicos, aos minerais, etc, etc, tudo que existe. Se se aplica a tudo, então não se aplica a nada em particular. Se não se aplica a nada em particular, não tem determinações. Se não tem determinações, é indeterminado. Se é indeterminado, é abstrato. E, em si mesmo, é um nada. Se aplica a tudo, por que não pode se aplicar a cada coisa individual? A cada coisa individual, claro, mas a nenhuma em particular. A cada uma em particular? A cada uma em particular, claro. A todas? Claro. Uma sim, só que... Claro, só que o ser mesmo, ele não é nenhum dos entes em particular. Então, ele não pode ser determinado, tá certo? A não ser pelos entes nos quais ele se manifesta. O ser só existe nos entes. Considerado sem os entes, ele é apenas um conceito abstrato. Tá certo? Só que eu acho isto uma confusão absolutamente miserável. E este, vamos dizer, é o calcanhar de Aquiles do sistema de Hegel. Porque o ser, ele não está colocado fora do processo temporal que o manifesta. O processo temporal está colocado dentro dele. Então, a manifestação do ser nos entes, tá certo? É um processo interno dele. Então, o conjunto dos tempos, tá certo? É um pontinho dentro da eternidade. Está entendendo? Então, não é que o ser, considerado em si mesmo,
é abstrato e, portanto, nada. Não, o ser é eterno. E ele já é simultaneamente tudo o que se manifestará no tempo. Como dizia o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Então isso quer dizer que o ser só corresponde ao nada, isso eu expliquei no Jardim das Aflições, o ser só corresponde ao nada do ponto de vista cognitivo, mas não do ponto de vista ontológico. Está entendendo? Mas Hegel acredita que é do ponto de vista ontológico, quer dizer, o ser, ele, para ser alguma coisa, ele tem que se manifestar no tempo. Eu digo, não, mas a manifestação do ser no tempo não é externa ao ser, ela se dá dentro da eternidade. Portanto, é como se fosse um raciocínio em termos teológicos, tá certo? Tudo o que nós somos, tá certo? Deus já era muito antes de nós, independentemente da nossa manifestação no tempo. Está compreendendo? Então, quer dizer, a noção de ser não é a mais vazia, ela é vazia só do ponto de vista lógico e cognitivo, mas do ponto de vista ontológico é a mais cheia. Mais ainda, ele não é indeterminado. O ser tem determinações muito precisas. Por exemplo, ele não pode deixar de ser. Ele não pode se negar a si mesmo, tá certo? Exceto no plano das possibilidades não realizáveis. Ou seja, no plano do absurdo. Não perca no próximo vídeo. E aí que foi, vamos dizer, o desastre gnóstico da filosofia de Hegel. E este, vamos dizer, é o negócio da paralaxe cognitiva em Hegel. Quer dizer, no fundo ele está fabricando um Deus. E esse Deus é ele mesmo.